A paz do Senhor, irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra sobre fôlego de Deus. É o seguinte: o fôlego de Deus, quando sopra sobre nós, ele faz coisas novas, ele cria vida. E o fôlego de Deus em nós é a presença do Espírito Santo. Então, nós vamos ver alguns exemplos do sopro de Deus sobre a vida de nós, seres humanos. Começou esse sopro na criação. Em Gênesis 2, de 4 a 8, diz que o Senhor lhe soprou as narinas. Depois de formar Adão do pó da terra, soprou sobre Adão nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Gênesis 2, 7. Temos um outro exemplo sobre fôlego, sobre sopro, sobre oxigênio. Na guerra que Gideão fez contra os midianitas, em Juízes 7, de 16 a 22, nós temos que a estratégia de Deus ali foi dividir aqueles 300 homens em 3 grupos. E o que eles carregavam? Eles carregavam a trombeta, o chofar, e carregavam um cântaro vazio com uma tocha dentro do cântaro. Então aquela tocha, aquela luz não era visível, foi uma estratégia de guerra, foi um cerco surpresa. Eles cercaram aquele acampamento e eles quebraram o cântaro, quer dizer, a luz, o oxigênio, a tocha que estava ali dentro, tomou mais chama ainda, porque ficou visível, ficou com mais oxigênio, queimou mais forte. E eles sopraram a trombeta, eles sopraram o chofar. Esse fôlego que saiu de suas bocas nesse momento de guerra trouxe vitória ao povo de Israel, trouxe vitória e derrota dos midianitas. Então nós temos o fôlego de Deus trazendo vida para Adão, nós temos o sopro, o fôlego de Deus trazendo vitória contra os inimigos, e nós temos Elias, depois de uma grande batalha espiritual, contra os profetas de Baal, contra Jezabel, após uma grande vitória, mas ele teve medo quando se sentiu ameaçado e um pouco de depressão, que ele foi se esconder numa caverna. Em 1 Reis, capítulo 19, de 4 a 18, fala sobre isso, sobre ele deitado debaixo de um zimbro e pedindo a morte. E vem um anjo por 2 vezes, lhe dá uma comida, lhe dá uma bebida, o consola, o sustenta e o fortalece para a caminhada que ele ainda tinha que fazer, que ele tinha que subir até Horebe, o monte de Deus. E naquele monte, naquela caverna, veio tempestade, veio terremoto, veio vento, mas Deus não estava naquilo. Onde que Deus estava? Naquele sopro suave, naquele fôlego suave, Deus falou com Elias. A pergunta interessante, que é repetida 2 vezes para Elias, é: que fazes aqui? E nós temos aí um contraste entre a caverna e o deserto. O deserto é o lugar onde Deus trata conosco. O deserto é o lugar onde ele derrama o seu maná, onde ele levanta uma tocha de fogo para nos aquecer durante a noite, uma coluna de fogo, onde ele coloca uma nuvem para nos proteger. Mas a caverna fala de esconderijo, de depressão, de desistência. E a pergunta que Deus faz por 2 vezes é: Elias, que fazes aqui? Isso lembra também a pergunta que Deus fez para Adão: Adão, onde você está? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não estava naquele lugar de comunhão no final da tarde para falar com Deus, como ele fazia normalmente na viração do dia. Então, nós temos já 3 exemplos do fôlego de Deus soprando sobre a criação, brilhando aquela tocha, tocando o chofar numa batalha e falando suavemente depois de uma grande batalha, depois de um grande esforço espiritual, também trazendo consolo e força e direção para Elias. Nós temos também o sopro do Espírito Santo, quando Jesus soprou sobre os discípulos em João 20, de 19 a 23, e isso também é repetido em Lucas 24, de 36 a 43. Então Jesus se manifesta ali entre os discípulos após a sua morte e ressurreição. Eles ainda não criam na ressurreição, mas quando eles viram, Jesus fala: toca no meu lado, toca nas minhas mãos, sou eu mesmo. Comeu com eles, é narrado em Lucas 24, e ele sopra: recebei o Espírito Santo. E nós temos também o fôlego de Deus passando pela boca do profeta sobre o dom de profecia. Em 1 Coríntios 14, de 1 a 5,
fala que o melhor dom, que é melhor que nós como igreja temos que buscar é o dom da profecia, porque quando nós profetizamos, nós declaramos a vontade de Deus, nós edificamos, exortamos, consolamos, amém? E no versículo 12 fala que é visando a edificação da igreja, o dom de profecia é visando a edificação da igreja. E aí o apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre falar em línguas, sem interpretação, e o falar profeticamente. Então ele fala no versículo 23 a 25, em 1 Coríntios 14, que fala que se um incrédulo entra ali naquele lugar de reunião dos cristãos e vê alguém profetizando e ter o seu coração descoberto, esse incrédulo é alcançado, esse incrédulo é confrontado e se arrepende dos seus pecados. E por último, nós temos o fôlego de Deus, o chofar de Deus tocando através de nós, que são as trombetas, trazendo juízo sobre a terra nos últimos dias. Fala sobre as orações subindo como incenso diante do Senhor. Em Apocalipse 8, de 1 a 6, após o término da abertura dos selos, serão tocadas as trombetas, mas antes que as trombetas sejam tocadas, antes que o juízo venha, antes que o chofar e o fôlego de Deus passe por aquelas trombetas, e os anjos toquem aquelas trombetas, trazendo terremoto, vozes, trovões e relâmpagos. Antes disso, as orações dos santos, o clamor dos santos está subindo diante de Deus como incenso agradável. O que eu gostaria de ler é apenas um versículo aqui em João 20 que fala: e dizendo isto, versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, meus irmãos, recebam o Espírito Santo. O Senhor Jesus já soprou sobre nós esse Espírito Santo. Nós somos a boca de Deus aqui na terra, nós temos o fôlego de Deus passando através de nós para criar. Nós podemos criar. A Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza come de seu fruto. Queremos criar vida ou criar morte? Com as nossas palavras. Nós podemos guerrear e ser esse chofar de Deus que guerreia, que ora no Espírito, que ora em novas línguas, que ora em outras línguas, que intercede com gemidos inexprimíveis, nas batalhas individuais de cada um de nós, nas nossas batalhas diárias. Nós também recebemos esse toque suave, esse falar suave do Senhor após uma grande batalha, após um grande estresse, após um grande confronto, como Elias recebeu. Nós já recebemos esse sopro através do Senhor Jesus Cristo. E lá em Pentecoste, em Atos 1:8, ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Já recebemos esse Espírito. E nós temos também que buscar os melhores dons, buscar que profetizemos, para que vidas sejam alcançadas, para que Deus nos dê palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, como fôlego de Deus passando através de nós e criando vida nova, vida espiritual, novo nascimento naqueles que ainda não conhecem o Senhor. E estejamos atentos às orações que devemos fazer subir diante do Senhor, porque as nossas orações vão trazer juízo, vão trazer redenção e purificação para essa terra que está precisando. E o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Que Deus os abençoe, que as palavras, o meditar no nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis diante do Senhor. E como fôlego de Deus fluindo através de nós, possamos soprar o Espírito Santo, possamos falar as palavras de Deus, possamos gerar vida, exortar, edificar e, acima de tudo, possamos ser cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja. Amém? Que Deus os abençoe, receba o fôlego de Deus, receba uma nova vida em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.